Abra a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4. O texto que nós vamos ler é um pouco longo, versículo 8 a versículo 37. Mas é uma história até bastante conhecida por nós. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-a. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, pois põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou,
fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, olha a Tua palavra que o Senhor revelou para nós e escreveu. Queremos pedir que o Teu Espírito, que a inspirou também, a esclareça para nós, a fim de que o Senhor nos pastoreie, nos guie, nos conduza no caminho de Deus, no Teu caminho, Senhor. Dá-nos a luz do Teu Espírito, que o Teu Espírito se assente conosco e nos ensine o caminho do Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Se a viúva que procurou Eliseu, cuja história está narrada nos versículos 1 a 7, sobre a questão do frasco de azeite, era uma mulher pobre, a sunamita, que é a história que a palavra de Deus conta agora para nós, 2 mulheres tendo a sua história contada no mesmo capítulo do livro de 2 Reis, dentro do ministério de Eliseu. A sunamita, pelo oposto da outra mulher, é uma mulher bastante rica, de vida confortável, de vida de certa estabilidade financeira e posição social. Nós temos aqui mais um episódio dentro do ministério de Eliseu, que nós gostaríamos de falar sobre ele com a igreja e destacar aquilo que pode nos ensinar algo sobre ser cheio do Espírito Santo. Para os irmãos que estão nos visitando nessa noite, para os que perderam alguns cultos ou não assistiram pela internet, já faz um pouco mais de um mês que temos explicado o ministério baseado aqui no livro de 2 Reis. Chama bastante atenção para nós que quando Eliseu se despede de Elias, ele pede que receba de Deus porção dobrada do seu espírito. E comumente nós interpretamos aquilo como sendo ele pedindo mais poder do espírito para si. No entanto, porção dobrada do espírito não quer dizer mais poder ou fazer o dobro do que Elias fez, uma vez que 1 Reis e 2 Reis narram 9 milagres realizados por Elias, e 2 Reis narra 18 milagres realizados por Eliseu. Então, olhando de forma superficial, você entende que porção dobrada é fazer o dobro, fazer muito mais do que Elias fez. Mas Deuteronômio capítulo 23 ou 25, verso 17, nos diz que porção dobrada tem a ver com a herança do filho mais velho. O filho mais velho, ele recebia porção dobrada da herança. Ele tinha direito a metade de todos os bens do seu pai sozinho, enquanto que a esposa viúva e os demais filhos, geralmente eram mais de 7, eles tinham que repartir os outros 25% ou os outros 50%, sendo que 25% ou metade da metade era da esposa e o restante eram dos demais filhos. O judaísmo chama esse costume de porção dobrada. Então o que Eliseu pediu para Deus diante de Elias foi que ele fosse reconhecido como o herdeiro do ministério de Elias e o continuador do ministério de Elias em Israel. Israel vive um tempo de apostasia, é uma nação que está se afastando de Deus paulatinamente, e o ministério de Eliseu, ele vem sobre Israel para mostrar que apesar da nação estar se afastando de Deus, Deus continua presente. E a presença de Eliseu é uma amostra de
como Deus pode abençoar o seu povo, se o seu povo arrependido converter-se, voltar-se novamente para Deus. E essa demonstração da presença de Deus em Israel chama para nós a atenção para tudo aquilo que nós aprendemos, ensinamos a respeito da plenitude do Espírito, do ser cheio do Espírito. Nós falamos muito sobre ser cheios do Espírito Santo no que diz respeito ao Novo Testamento. No entanto, Eliseu é uma das personagens do Antigo Testamento em que ele demonstra na sua vida, no seu caráter, no seu ministério, o que significa uma pessoa ser cheia do Espírito Santo e obedecer e depender e confiar em Deus e de Deus cada momento da sua vida. E nós separamos 11 momentos do ministério de Eliseu para mostrarmos para a igreja o que significa uma vida cheia do Espírito Santo. E para mim é importante confessar para os irmãos que das 11 exposições que eu preparei a respeito de Eliseu, para mim esse texto aqui é o mais difícil de explicar, o mais difícil até mesmo de entender e falar sobre ele para os irmãos, de modo que o contexto do ministério de Eliseu, ele é muito importante para entendermos o que está acontecendo aqui no ministério de Eliseu. Meu sermão está querendo voar, e eu acabei de voar 30 anos atrás, no meu primeiro ano de ministério, um dia que um vento soprou meu sermão e ele foi embora. Deu um trabalho para reunir o sermão depois. Muito bem, retomando. O que Deus está tratando aqui? Eu penso que Deus está tratando aqui sobre dependência, sobre esperança e sobre confiança nas ações de Deus na nossa vida pessoal e na nossa vida particular. Essa mulher morava numa cidade chamada Sunem. É uma mulher rica. O texto fala pelo menos 3 características dela para nós. Ela é uma mulher rica, ela é uma mulher de coração abnegado e ela é uma mulher resolvida consigo mesma. Ela é uma serva de Deus e ela reconhece a presença, a ação de Deus na vida de Eliseu cada vez que ele passa por ali. O fato dela ser uma mulher rica deixa bem claro para nós que a riqueza em si nunca foi vista como pecado nas Escrituras, mas sempre o amor ao dinheiro, ou o amor que procede do dinheiro, e a idolatria aos bens materiais, que sempre e que muitas vezes são colocados no lugar de Deus na vida das pessoas. Isto sim é que é pecado quando nós falamos de riqueza. Quando o Senhor Jesus diz que é mais difícil entrar um rico no reino dos céus do que passar um camelo pelo fundo de uma agulha, o que o Senhor Jesus está condenando é exatamente o fato de que pessoas ricas se inclinam no seu coração para confiar nas riquezas, nos seus bens materiais, no seu poderio econômico que pode comprar muitas coisas. Mas a palavra de Deus diz que a graça alcança tanto o pobre como a viúva do parágrafo anterior, a esposa de um seminarista, de um discípulo de profeta, como também a graça atinge lares de pessoas que têm estabilidade, porque a angústia alcança tanto um lar quanto o outro, e a resposta e aquilo que acalma e que resolve o problema da angústia no coração das pessoas sempre foi a graça, o favor de Deus sendo demonstrado nas suas vidas. Ela é uma mulher rica, ela é uma mulher de um coração abnegado. Versículo 9 a versículo 13, Eliseu observa que ela faz um quarto para ele, mobilia o quarto para que ele possa descansar e repousar nas suas andanças por Israel. E então ele diz: vejo que você é uma mulher abnegada. A palavra abnegação, ela significa sacrifício, dedicação sem interesse. Ela simplesmente vê aquele homem de Deus passando pelas suas terras e resolve ser hospitaleira para com ele, cuidar dele, tê-lo na sua comunhão, na comunhão da sua casa
com mais frequência. É possível você acumular bens e usar esses bens para cuidar das pessoas e não simplesmente para explorar as pessoas, e essa sunamita é um exemplo. Ela morava em Sunem. Sunem era uma cidade próspera, pequena, mas próspera, a 11 quilômetros do Monte Tabor, ao sul do Monte Tabor, 32 quilômetros do Monte Carmelo, onde Eliseu morava nessa época, e que ficava também a 8 quilômetros de Jezreel. Se você olha no mapa da Palestina e na história da Palestina, você vai descobrir que ela morava no centro de uma das regiões mais férteis do mundo naquele período. Quando Josué envia aqueles espias para olhar a terra, eles trazem um cacho de uvas, que foi necessário 2 pessoas para carregá-lo, e aquele cacho de uvas foi colhido no vale de Jezreel, a 8 quilômetros da casa dessa mulher, alguns séculos antes. Uma das regiões mais férteis do mundo. Só para vocês terem uma ideia, na época de Jesus, o vinho que César Augusto tomava lá em Roma, era um vinho que era produzido neste vale, o vale de Jezreel. Dessa forma, era uma mulher próspera, era uma mulher rica, morava num lugar que era quase um ponto turístico da humanidade naquele período. E a palavra de Deus diz que também ela tinha como característica da sua personalidade ser uma mulher resolvida consigo mesma. Ela não tinha filho, mas isso não lhe causava pesar, tristeza, não lhe causava um senso de que faltava alguma coisa. Quando Geazi comenta que ela não tem filhos, e Eliseu diz: olha, daqui 1 ano você experimentará a maternidade, ela simplesmente diz: eu habito no meio do meu povo. Uma frase idiomática de Israel, que quer dizer simplesmente: está tudo bem comigo, não se preocupe. A maternidade, o desejar ser mãe, já é algo que não me preocupa, eu estou bem comigo mesma. E é importante nós ressaltarmos isso na vida dessa mulher, porque muitas mulheres não conseguem se resolver consigo mesmas por causa da falta da maternidade. Nós vivemos numa época em que muitas mulheres preferem inclusive ter seus filhos sozinhas, sem a participação de um homem, por meio de inseminação artificial. E nós conhecemos a história dolorosa de muitos casais que gastam fortunas tentando ser pai, ser mãe de uma criança. No entanto, quando Eliseu diz para ela: olha, você será mãe, ela diz: habito no meio do meu povo, não me preocupo com isso, isso não me traz tristeza, isso não me traz nenhum pesar. Era uma mulher tranquila, resolvida, vivia bem com o seu marido, estava tudo bem entre eles, não lhes faltava nada, e esse assunto não era motivo de briga e tristeza e confusão conjugal entre marido e esposa. Rica, abnegada, uma mulher dedicada e resolvida consigo mesmo. O sonho de muitas mulheres e com certeza de algumas irmãs sentadas aqui nessa noite assistindo essa palavra. No entanto, é tão interessante observar quando Eliseu a chama e diz: olha, daqui a 1 ano você abraçará um filho. Essa fala de Eliseu nos remete imediatamente para Gênesis 18 e Gênesis 19, quando Deus promete para Sara que ela será mãe. E a Bíblia diz que Sara estava escutando a conversa entre Deus e Abraão ali de trás da cortina, de trás da porta da tenda. E quando o anjo de Deus disse para Abraão que ele seria pai, a Bíblia diz que ela começou a rir sozinha consigo mesmo ali de trás da porta. E o anjo disse: por que você está rindo? Vai acontecer. E ela tinha 80 anos de idade. E aconteceu.
E foi exatamente por causa disso que o seu filho recebeu o nome de Isaque, que quer dizer sorriso. Quando Deus resolve abençoar uma pessoa, aquilo que parece que não vai acontecer e que traz tristeza ou que não traz tristeza acontece. Uma das mensagens desse texto é que Deus, Ele resolve muitas vezes nos agraciar com presentes que nós não pedimos. Um pastor, certa vez, falando para um outro pastor que era estéril e de repente foi curado e teve 4 filhos, esse pastor disse: olha, eu não pedi para Deus que Ele me curasse, que Ele resolvesse essa questão da esterilidade. Então o outro pastor, mais idoso, mais experiente, lhe respondeu: olha, entenda uma coisa, todas as vezes que você cuidou das coisas de Deus, Deus não deixou de cuidar das suas coisas. Mesmo que você não tenha pedido, mesmo que você nem sequer tenha pensado em pedir, Efésios capítulo 3 diz que Deus é capaz de ouvir as nossas orações infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos para Ele, ou até mesmo pensamos em pedir. Deus muitas vezes nos dá, até mesmo graciosamente, aquilo que nós não pedimos, e isso é porque Ele quer o nosso bem. Ela recebeu uma bênção especial, em segundo lugar, não pedida, mas que nem por isso deixa de ser uma obra da graça, do favor de Deus na sua vida. Verso 14 a verso 17 tem a conversa a respeito de não ter um filho, e então Eliseu diz para ela: você terá um filho, e ela responde no versículo 16: não mintas para mim. Ela mata a questão, diz: olha, para com isso, não levante um assunto que já adormeceu, não precisa. Mas do jeitinho que Eliseu falou, ela experimentou depois. Ela não queria alimentar falsas esperanças. E aí nós podemos especular, a palavra de Deus não trata disso aqui. Será que ela tinha tido algum aborto e resolveu sepultar o assunto? Será que ela, ou ele, ou os dois eram estéreis e resolveram não mexer mais na questão? Será que depois de várias tentativas eles tinham desistido? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que ela não sofria com isso, ela estava bem, ela estava em paz, ela e seu marido, e Deus resolveu agraciá-la. E o assunto vem ligado ao fato e à declaração bíblica de que ela era uma mulher consagrada, era uma mulher dedicada, era uma mulher abnegada nas suas ações para com o servo de Deus. Então, em terceiro lugar, ela experimenta uma grande amargura. E esse é o nó do texto que nos coloca um guarda-chuva na nossa cabeça. Se Deus deu para ela de presente um filho, por que Deus agora resolve, depois de alguns anos, levar esse filho embora? E ela experimenta uma amargura, e você observa no texto que, apesar de toda a amargura, ela continua agindo com lucidez. E eu penso que ela age assim por causa da fé que ela nutre e mantém no seu coração. As atitudes que essa mulher desenvolve a partir do conhecimento da morte do seu filho são atitudes de esperança. Veja comigo: o menino cresceu, adoeceu repentinamente e morreu, versículo 18 a versículo 20. O que quer dizer que vários anos haviam passado. A palavra traduzida por menino, Yeled, não dá para saber se é uma criança com 8 anos de idade, se é um menino com 12 anos de idade, ou se já é um rapaz beirando os 18 anos de idade. Não dá para saber. Há vários momentos na Escritura em que essa palavra é usada para pessoas que parecem ser bem mais velhas ou bem mais novas. Por exemplo, é a mesma palavra que é aplicada a Samuel, quando diz que ele era um pequeno menino quando conheceu Deus. Então não dá para saber, mas dá para a gente saber
que há um hiato de anos, de uma criança que chorou, de uma criança que aprendeu a andar, de uma criança que aprendeu a falar, porque ele diz: ai a minha cabeça, de uma criança que trouxe alegria para a mãe e para o pai, que já era um homem idoso. E nós sabemos que nenhum pai gostaria de sepultar o seu filho. As coisas naturais nos ensinam que são os filhos que sepultam os pais e não o contrário. Então ela experimenta uma grande amargura e ela vai a Eliseu buscar ajuda, porque ela sabia que ir a Eliseu a colocaria na presença de Deus para resolver a sua situação. E há uma frase interessante no texto, quando o seu marido lhe questiona: o que você vai fazer lá? Não é lua nova? E ela diz: não faz mal. Depois, quando Geazi vem ao seu encontro e a saúda e pergunta: como está? Você está bem? Seu marido está bem? Seu filho está bem? E ela diz: tudo bem. A palavra que é colocada aqui no texto, ela simplesmente responde: shalom. Todo mundo sabe que shalom quer dizer paz. Ela está dizendo: está tudo em paz. O seu filho morreu, mas ela diz: está em paz. E aí, o que quer dizer shalom aqui no texto? Shalom quer dizer que ela está bem, ela já recebeu, reconheceu, já entendeu o luto pelo seu filho que acabou de morrer. Ou shalom não quer dizer somente paz como algo que está presente, mas paz como algo que se deseja, como uma declaração de esperança, ou como uma paz que é provisória até que algo que não foi resolvido seja resolvido entre nós. Um cessar-fogo, um armistício. Ela está com o seu coração pleno de amargura, mas ela diz para Geazi: estou em paz. Mas quando ela chega diante de Eliseu, você percebe que ela não está em paz. E para mim, a palavra que Eliseu diz para Geazi, quando Geazi tenta retirá-la, porque ela abraça os pés, as pernas de Eliseu, aquele tipo de atitude que quer ajudar, mas só atrapalha, e aquela atitude que parece servir somente às aparências. E nós aprendemos que as conveniências sociais e as aparências sociais não se dão bem com a amargura e com a tristeza. Sempre quem quer manter as aparências no momento de tristeza, no momento em que o coração está em guerra, parece que dá tudo errado. E é o que aconteceu com Geazi. Ele, assim como os discípulos tentaram tirar as crianças dos braços de Jesus, Geazi tentou retirar essa mulher das pernas ali de Eliseu. E a resposta de Eliseu, ela é importante para nós quando nós falamos sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Ele responde: essa mulher está em grande amargura. Ele diz: ela abraçou-lhe os pés, então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu, e não mo manifestou. Para mim, essa é a frase principal desse parágrafo. Por quê? Porque se você conhece a história de Eliseu, se você já leu toda a narrativa bíblica sobre Eliseu, Eliseu é um camarada, é um profeta que Deus fala as coisas para ele. Lembra do caso do rei da Síria? Nós vamos expor esse texto aqui, ainda não chegamos até ele. Mas tem um momento em que o rei da Síria está querendo atacar Israel, e Eliseu diz para o rei de Israel: não vai naquele lugar, porque o exército da Síria está lá. Depois no outro lugar, e a Bíblia diz que não foi nenhuma, nem duas vezes, que Eliseu alertou ao rei de Israel sobre essa situação.
Aí o rei da Síria reúne os seus comandantes e faz aquela pergunta que não quer calar: quem de vocês aqui é o dedo duro, o traíra, o cara que está jogando no time do rei de Israel? E um dos comandantes responde, eu penso que ele respondeu morrendo de medo de ser o próximo a morrer ali na presença do rei da Síria. Ele disse: mas meu senhor, Eliseu conta para o rei de Israel o que o senhor faz lá na sua suíte presidencial na hora que o senhor está sozinho. E aí você pega o Novo Comentário da Bíblia, um livro que a gente usa muito para fazer pesquisa, e o comentarista dá um fora tremendo. Ele diz que certamente Eliseu tinha um espião lá na casa e no palácio do rei da Síria. Tinha não, gente. Deus falava para ele. Deus falava para ele. Mas aqui ele diz: Deus não me falou. Quando ele vai a Azael para ungí-lo rei da Síria, capítulo 8, ele conversa com Azael. Ben-Hadad envia Azael a Eliseu e pergunta: eu vou sarar da minha enfermidade? E Eliseu diz com todas as letras para Azael: Deus me disse que sim, mas não. E Azael pergunta: como assim? Deus me mostrou que ele vai morrer. E a Bíblia diz que Eliseu ficou olhando para Azael e se constrangeu e começou a chorar, porque Deus estava mostrando para Eliseu que aquele homem que ele estava ali ungindo o rei ia ser uma peste para Israel, pois ele iria matar mulheres grávidas, crianças, ao invadir Israel com o exército da Síria. O que esse texto aqui nos fala a respeito de ser cheio do Espírito Santo? Ora, quando Eliseu pede porção dobrada do Espírito, que é o direito de ser reconhecido como o substituto e o continuador do ministério de Elias, o que está envolvido nisso é que ele vai experimentar mais intimidade com Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Lembra da relação de Deus com Abraão, Gênesis capítulo 18? Deus diz consigo mesmo: eu vou ocultar de Abraão o que eu quero fazer, uma vez que eu o escolhi para que ele andasse comigo. E a Bíblia diz no Novo Testamento que por causa desse encontro e da intercessão que vem depois entre Abraão e o Senhor, o Novo Testamento diz que Abraão era amigo de Deus. Ser cheio do Espírito é poder contar, sim, com a intimidade de Deus, e Deus, no caso específico de Eliseu, lhe contava as coisas. Mas no caso específico dessa mulher, e este é um ensinamento sobre ser cheio do Espírito Santo que nós precisamos aprender, é que apesar e contando com a intimidade de Deus, Deus não deixa de ser soberano, e Ele sim mantém certas coisas que Ele não revela para nós. E o fato de Deus não revelar não quer dizer que nós não somos cheios do Espírito. É uma decisão de Deus. Eliseu não está reclamando, Eliseu simplesmente está dizendo: olha, Deus não me falou o que estava acontecendo com essa mulher quando resolveu enviá-la para mim. Olha só o tanto que isso é interessante. Nós vimos no sermão passado, quando nós falamos daquela questão do exército de Israel no deserto, e de repente vai aquele monte de soldados batalhar contra Moabe, e Eliseu vai junto. Por que Eliseu resolve ir junto com o exército? Ora, porque Deus falou para ele ir. E aí lá no meio do deserto, Josafá pergunta: não tem alguém para a gente consultar ao Senhor? E então um soldado diz: Eliseu está aí. Deus falava as coisas para ele, Deus o instruía, Deus o guiava, Deus o conduzia. E é por isso que a mão do Senhor vinha sobre ele, como nós vimos
alguns domingos atrás. A sua alma está em amargura e Deus não disse nada para mim. Então acontece outra coisa interessante. Eliseu pega o seu bordão, o seu cajado de profeta, entrega para Geazi e diz: leva e coloca sobre o menino. E aí nós temos uma outra narrativa de que isso é feito. E Geazi volta e diz: olha, eu coloquei o cajado sobre ele e não aconteceu nada não. Por quê? Deus quer mostrar para nós que não somos nós os poderosos, não é o cajado. Lembre-se que Deus usou o cajado de Moisés. Toda vez que Moisés fazia um milagre, tinha um cajado no meio. Foi por causa disso que o Tolkien colocou um cajado na mão do Gandalf. Mas Deus quer mostrar para nós que nem o cajado do Gandalf resolve coisíssima nenhuma. É só efeito especial de cinema que não pode fazer nada na vida real. Não é o cajado que tem poder. Não é o enviado na frente que tem poder. Talvez Geazi pensasse assim: eu vou levar o cajado, então na hora que eu colocar, o menino vai acordar. Não aconteceu nada. E quando Eliseu vem, e aí nós temos a narrativa do milagre, Eliseu faz do mesmo jeito que Elias tinha feito em um outro caso, em um outro lugar. E aqui nós temos mais uma prova de que porção dobrada do Espírito não é fazer o dobro dos milagres, porque quando Elias se estendeu sobre o menino imediatamente foi ressuscitado. Mas Eliseu não. Eliseu tem um pouco mais de trabalho. Ele se estende sobre o menino, ele coloca a mão sobre as mãos do menino, o olho sobre o olho do menino, a boca sobre a boca do menino. Ele se estende, a carne do menino se aquece, mas ele não acorda. Então Eliseu se levanta, ele anda de um lado para o outro. Não sei se ele estava nervoso, não sei se ele estava preocupado. Talvez ele estivesse orando, ele estivesse insistindo com Deus, pedindo que Deus fizesse o milagre. Então ele sobe de novo no menino e o menino espirra 7 vezes. Não faço a menor ideia porque é assim, o texto só diz que foi assim. Mas por que esse milagre é tão difícil? Para que fique bem claro que quem tem poder e o único que é onipotente é Deus. Não é porque a gente canta eu preciso de um milagre que o milagre vai acontecer. Não é porque a gente crê que Deus faz milagres e nós presbiterianos cremos que Deus faz milagres e que então nós temos fé para isso, é que o milagre vai acontecer. Qualquer milagre, ele acontece quando Deus quer fazê-lo. E alguns milagres na Escritura acontecem num contexto de bastante incredulidade. Outros acontecem num contexto de muita fé. Mas o que precisa ficar claro para nós que queremos ser cheios do Espírito, é que o grande segredo, o grande X da questão é um só: é Deus, o Deus presente, o Deus que vem e diz: você terá um filho, o Deus que resolve levar esse filho, e o Deus que resolve devolver esse filho. E o que é interessante na experiência dessa mulher é que, embora ela experimente bastante profunda amargura, ela não deixa de confiar, ela não deixa de buscar, ela não deixa de ir até onde ela acha e percebe que Deus vai atendê-la. Foi Deus quem lhe prometeu um filho, então é Deus quem tem que responder a essa angústia não provocada, não procurada do seu coração. Meus irmãos, minhas irmãs, entenda uma coisa sobre a ação do Espírito Santo na sua vida. Existem coisas que você não provoca, mas que Deus usa para te levar a crescer, a amadurecer na sua fé. Existem coisas que você não pede, mas que Deus coloca no seu caminho para exatamente orientar o seu percurso, provocar a sua fé,
trazer você para perto dele, como ele fez com essa mulher e com a sua família. Não depende da condição financeira, não depende da personalidade, se ela é tímida ou se ela é extrovertida, se ela é insegura ou se ela habita no meio do seu povo. Depende de como você vai reagir quando a batata quente chegar na sua mão. Você se deixará encher pelo Espírito ou você buscará agir sozinho? Um exemplo diferente desse daqui é o exemplo de Tamar. A história de Tamar é uma das histórias femininas mais tristes da Bíblia. Tamar se casou com um rapaz, e ele, diz a Bíblia, era um homem abominável na presença de Deus, e Deus o matou. E aí tinha a lei do levirato, seu irmão mais novo a toma por mulher, mas não quer suscitar herança para o irmão, e Deus o mata também. Então Judá, o quarto filho de Jacó, ele diz: o meu caçula, não vou entregar para essa mulher é uma viúva negra, é uma azarada. E ele age mal. Então Tamar, que se sente usada, sexualmente usada, ela arquiteta e planeja um plano de vingança contra Judá, e ela o faz, e ela o realiza, e Judá está nas suas mãos. E você vê que não tem um único elogio na Bíblia para tudo isso de errado que Tamar fez. A história de Tamar contrasta também, como todas as outras histórias daquele momento das Escrituras, com a história de José. José sofreu, José foi vendido, José foi escravizado, mas em cada situação difícil, complicada, humilhante da sua vida, ele confiou em Deus, e a Bíblia diz que Deus cuidou dele. A história de Tamar mostra para a gente também, por outro lado, que apesar de nós muitas vezes preferirmos arquitetar os nossos próprios planos de vingança, no que diz respeito à nossa condição social e pessoal, a graça, ainda que invisível, ela age, apesar das nossas burradas e das nossas cabeçadas, porque Deus preferiu que do ventre de Tamar estivesse o elo da ligação com a história de Jesus. Apesar de ter feito tudo errado, assim como o seu sogro fez, a Bíblia diz que Deus foi fiel e usou tudo aquilo que foi feito de errado para levar a história da revelação adiante. Mas esse não é o caso da sunamita. A sunamita vive uma grande amargura e ela espera de Deus a resposta. E ela busca em Deus a resposta. E ela experimenta de Deus uma bênção maior. Então deixa eu concluir isso aqui. Falando sobre ser cheios do Espírito, na perspectiva do ministério de Eliseu, lembre-se de algumas coisas. Primeira delas, a graça alcança também lares com riquezas. A graça é livre, a graça é soberana, porque é atributo do Deus livre e soberano e não atributos de homens. Deus a oferece a quem Ele quer, e a quem menos nós imaginamos que precisa dela, ela se manifesta ali, magnífica, abundante, salvadora, redentora, santificadora na vida daqueles que confiam em Deus. Essa é a grande descoberta da história, descobrir o quanto nós precisamos de Deus e saber o quanto Ele sabe disso e cuida pessoalmente, carinhosamente de nós. A mulher se lança aos pés de Eliseu para pedir socorro e depois ela se lança novamente aos pés de Eliseu para agradecer. Graça. Deus é o Deus da graça, do favor,
da bondade, do acudir, do socorrer, do abençoar. E Ele promete isso para você. Não desista, não pare de perseverar, ainda que às vezes você enfrente momentos angustiantes, amargurantes. Deus não vai te deixar na mão, meu irmão, minha irmã. Confie. Segundo, a abnegação é um estilo de vida. Ela se comportava assim, ela era assim, era uma mulher abnegada. Ela escolheu viver, ou escolher viver para os outros, é uma decisão que a gente toma. Como Deus tomou a decisão de enviar o seu Filho para que Ele viesse nos servir e dar a sua vida em resgate por muitos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E essa mulher estava aprendendo essa lição de um Deus que se dedica a nós. Quando você cuida de Deus, dos homens, das mulheres de Deus, das coisas de Deus, Deus não deixa, pelo contrário, Deus cuida de você e das suas coisas. Ele cuidou da sunamita, Ele honrou a fé que ela depositou nele e toda a dedicação que ela demonstrou para com aqueles que serviam a Deus. A abnegação é um estilo de vida. Então aprenda com essa mulher e como essa mulher a viver para os outros, a viver para o seu marido, a viver para os seus filhos, a viver principalmente para Deus, a viver para a sua esposa, a viver para os seus filhos, a viver para Deus. Aprenda assim. Terceiro, e eu quero enfatizar, quando nós cuidamos das coisas e das pessoas de Deus, Deus cuida de nós. Chegai-vos a Deus, diz Tiago capítulo 4, versículo 8, e Ele se chegará a vós. Busque a Deus e Ele se deixará encontrar por você. Derrame sua angústia, sua amargura aos pés de Deus, e Ele não deixará suas lágrimas escorrerem para o vazio. Quarto, por que Deus não contou para Eliseu, como das outras vezes, o que estava acontecendo com a sunamita? O que isso tem a ver com uma vida de ser cheio do Espírito? Talvez signifique que o poder de Deus age por meio de nós, mas nós não o controlamos. Nós não somos donos do poder de Deus, ninguém é. Presbiterianos não são, assembleanos não são, batistas não são, católicos não são, independentes não são, neopentecostais também não são. Ninguém é dono do poder de Deus, a não ser Ele mesmo. Então nós, presbiterianos, fazemos muito bem quando nós confiamos neste Deus, porque Ele é que é poderoso. E a Bíblia diz que nós erramos quando nós não conhecemos a sua palavra e quando nós não conhecemos o seu poder. Confie e aprenda que não é o bordão do Gandalf, não é o cajado de Moisés que resolve as coisas, não é o ocus pocus, não é o pastor estender as mãos, nada disso. É unicamente Deus. Um livro que eu recomendo a leitura para todo mundo é o livro de Erlo Stengen, Reavivamento na África do Sul. Uma igreja ultra tradicional e conservadora começa a experimentar um reavivamento, e nesse reavivamento milagres começam a acontecer dentro do templo, numa liturgia muito mais conservadora do que a nossa aqui da igreja de Vila Nova. O pastor dizia: olha, eu não vou orar por ninguém agora, participe do culto, depois que o culto acabar, se você quiser acertar a sua vida com Deus, a gente conversa. E aí ele ia conversar com as pessoas e Deus as curava. E um dos momentos mais interessantes e maravilhosos desse livro é um momento em que ele está pregando numa igreja, o avivamento está correndo lá em Mapumulo, na África do Sul, 1964.
Então ele foi pregar num lugar, e todo mundo sabia que onde ele pregava milagres aconteciam, e encheram uma caminhonete de pessoas cegas e levaram lá para que ele orasse por elas. Ele não mudava nada na liturgia do culto, ele orava para as pessoas depois que o culto acabava. 11 cegos foram curados, mas no meio do caminho eles viram uma cega na beira de um rio, e a caminhonete estava tão cheia, não cabia mais ninguém para que eles pudessem levar aquela cega junto com os outros. Era preciso que alguém descesse da caminhonete. E aí, quando perguntou quem vai descer para a gente levar essa cega, ninguém quis descer. Não, eu quero ver o milagre. Todo mundo quer ver o milagre. Ninguém desceu, e a cega ficou lá na beira do rio, e o culto aconteceu. 11 cegos foram curados. Então alguém disse: vamos lá buscar aquela cega. De repente ele ora por ela também, e quando eles chegaram lá, ela estava enxergando, sem oração, sem imposição de mãos, sem lugar na caminhonete. Deus é poderoso, Deus faz, é nele que nós temos que aprender a confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O único que opera milagres é Deus. O único que perdoa os pecados é Deus. O único que cura as almas é Deus. E a boa notícia é que Ele está aqui, e Ele quer conversar com você. Você quer conversar com Ele?